A demora pra terceira temporada de Invencível foi menor do que a demora pra segunda temporada, o que eu não posso dizer o mesmo em relação à demora pra eu voltar ao meu canal. Mas tem uma coisa que eu posso dizer sobre os dois, irmão, é porque os dois voltaram melhor do que nunca, velho. Os dois, mano, essa terceira temporada de Invencível foi animal. Eu vou tentar nesse vídeo aqui cobrir um pouco da temporada inteira de Invencível, mas logicamente eu vou dar um foco a mais nos dois últimos episódios, porque além de serem os dois mais recentes, são os dois melhores e também são os dois que mais avançam com a história. Então, se a gente começar direto com o vídeo, eu só vou pedir rapidinho pra você dar um like, mano, coisa pouca, e principalmente pra mim o mais importante é você se inscrever, porque pra você pode não mudar nada, não custa nada, só você virar sua tela, clicar aí no botão, mas pra mim muda muita coisa ver ali o númerozinho subindo, ver que tem mais uma pessoa engajada no canal, ajuda muito, dá motivação pra continuar. Então, mano, eu sei que vai ser só isso, porque eu sei que você está, assim como eu, ansioso pra falar sobre essa terceira temporada de... Era lógico que ia ter essa piada no vídeo, né? Era lógico, era lógico. A terceira temporada ela começa mostrando pra gente supostamente algo que a gente quer ver desde o início da série, que é finalmente o Mark ficando mais forte, né? A gente vê ele lá, pô, pegando um supinão com 200 bilhões de toneladas, batendo em monstro, levantando o cara pro ar, um monte de coisa, mas assim, coisa boa, finalmente ele tá animado, não sei o quê. Mas assim, nada a ponto de também a gente ficar realmente impactado, né? Porque... E também já começa mostrando pra gente logo a outra coisa que a gente espera desde sempre, né? Pelo menos eu espero. Você aí que acompanhou a parte da segunda temporada sabe o meu ódio pela Amber e sabe como eu queria tanto que o Mark ficasse logo com a Ivy Atômica. E aí logo no primeiro episódio eles já começam a trabalhar sobre isso, o que assim, começou pessimamente, né? Porque o Mark fez a única coisa que ele não podia, que era falar sobre a Ivy Atômica do futuro e não sei o quê. Mas depois do tempo foi entrando nos trilhos, foi ficando bonitinho e eu não poderia estar mais feliz. Esse tem um momento deles viajando pelo mundo com música romântica de fundo, eles lindos, aleluia, aconteceu, obrigado, sim, obrigado, eu esperei tanto. Então essa temporada serviu muito para ser assim, satisfatória de coisas que a gente já espera há muito tempo, né? Porque assim, trouxe várias coisas que a gente sabia que ia acontecer, só que eles estavam enrolando até acontecer e tal, mas ao mesmo tempo ela não é só isso, ela não é só uma maneira de satisfazer a gente com o que a gente tá vendo. É uma maneira de trazer coisas muito novas, coisas que ninguém esperava, né? Pelo menos quem não leu os quadrinhos não esperava. Tipo, por exemplo, lógico, os maiores dos exemplos é a Guerra Invencível, que você não faz a menor ideia que vai acontecer, até porque você acha que o Armstrong tá morto, eu já vou falar disso, e principalmente essa invasão do Conquista, que é do nada, que é logo depois da Guerra Invencível, e você não espera que vai acontecer dois bagulhos assim, plau e plau de uma vez, você fica meio, que é isso? Calma, calabreso. A Guerra Invencível ela foi muito legal, porque assim, eu pessoalmente, quando acabou o episódio 6 e ia começar o 7, que é quando começava a guerra, eu não esperava que ia ser uma destruição tão grande. Porque, tipo assim, lógico, vários Invencíveis iam dar trabalho, ia ter uma matança ali e tal, mas eu tinha como base o quê? O nosso Mark, que é um bundão que tá sempre se segurando, que não mata ninguém, que, pô, tá meio fraquinho, tá ligado? Então eu achei que, pô, ia ficar por ali, ia destruir umas coisinhas ali e tudo mais. Eu não imaginava que eles iam todos tão absurdamente cruéis a ponto de fazer a destruição que eles fizeram, que é maior ainda do que o Homem-Man causou, tá ligado? Os caras destruíram toda New York, toda a França, Taj Mahal, lá na Índia. Os caras acabaram quase o mundo inteiro, pô. E a partir dessa guerra em si também serviu, como eu falei agora do Oliver, pra justamente redimir o público com ele, né? Assim, uma grande parte do público desgostava dele, eu incluso, porque ele era meio psicopata, né? A gente lembra do que ele fez lá com os irmãos. Os irmãos... Eles eram meus favoritos. Então você tinha uma antipatia meio grande ali por ele, por ser esse meu psicopata de não ligar pra vida, vocês são todos inferiores, eu vou matar vocês, não sei o quê. Mas ver ele sozinho, mano, peitando lá os Marks, indo ajudar o irmão dele, enquanto o próprio Mark, o principal do nosso universo, tava no hospital com a Ivy Atômica, deixando o mundo morrer, e o Oliver correndo atrás de geral, mano, eu acho que ele lutou contra os dois Marks, se não me engano, no mínimo, pelo menos pelo que a série mostra. Então, tipo assim, serviu muito bem pra mostrar que ele é brabo, ele realmente não é ele não vai se encaminhar para ser um merda igual pelo menos eu esperava que ele fosse encaminhar. E, principalmente depois, na luta com Conquista, ele se prova ainda muito melhor. Então serviu muito bem para desenvolver esse personagem dele. E a pior parte dessa guerra inteira é porque ela é intrinsecamente ligada ao Armstrong, né? Que, como eu falei, assim, desculpa, não tem como esse cara tá vivo. Eu acho que talvez ele seja um dos maiores problemas para mim de Invencível, porque não tem como isso aqui sobreviver e voltar, não dá, gente, não tem como. Eu acho mesmo que Invencível tem esse grande problema de finalizar vilões, assim, eles nunca conseguem dar um fim de verdade, o vilão sempre volta, ele sempre dá um jeito de ficar vivo. E isso não é só esses vilões principais, igual, sei lá, lógico que o Omni-Man vai ficar vivo, lógico que o Conquista vai ficar vivo, lógico que, pô, mas não, todos os vilões ficam vivos, cara, o Armstrong com a cabeça destroçada ficou vivo,
os marcianos lá, aqueles bichos de Marte, estão vivos, vão voltar no futuro. O Xing Chong velhinho lá também tá vivo, vai voltar no futuro. Mano, eles não conseguem finalizar os vilões. Pô, aquele cara, o sísmico lá, de ficar mexendo na Terra, pô, esse cara ser uma ameaça na temporada 3, é impossível isso ser real, mano. O Mark acabou com a temporada 1, como é que ele fica voltando na 2, volta na 3, volta na 4 de novo? Pô, dá um fim nesses caras. Porque esses caras ficarem voltando, eu entendo que é importante pra gente ter coisas no meio dos eventos importantes, mas acaba atrasando a série, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, sei lá, se for pra criar um conflito intermediário entre os grandes conflitos, pelo menos cria um personagem novos, igual foi com o Powerplex, que foi bem legal, tá ligado? Faz coisas novas, não fica trazendo mesmo os caras de novo, o cara que já foi derrotado, não tem impacto nenhum. Não aguento, cara, quando apareceu aquele cisne no primeiro episódio, eu quase voei na minha televisão, porque, pelo amor de Deus, o cara foi derrotado pelo Mark na temporada 1, e aí ele volta pra ser uma ameaça na temporada 3, e ele consegue prender todos os heróis por causa de umas... Pô, lá, como é que fala? Lacraias gigantes da Terra. Ah, mano, que isso, cara? Não, aí não dá. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, assim. Tem que aprender a finalizar vilão, mano. O vilão veio, ou ele vai preso e fica preso pra sempre, ou ele vai preso e sei lá, ou ele morre, ou qualquer coisa, pô. O irmão da Duplicate lá também vai voltar de novo. Que isso, gente? Esses caras já foram, já serviu de ameaça uma vez, aí vai voltar de novo, vai voltar de novo. Eu acho que isso me incomoda muito. Isso é um bagulho que me incomoda muito. Mas enfim, ao mesmo tempo tem coisa que é boa. Tipo assim, o Conquista ter ficado vivo depois desse último episódio, isso é legal, isso aí valeu a pena. Tudo bem que é inaceitável isso aqui ter ficado vivo depois, e eu confesso que eu estou bastante chateado com o Cecil de achar que seria uma boa ideia de prender esse cara, porque lógico que ele vai fugir, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, o cara é um Viltrumita, ele não vai ficar preso por um bloco de concreto, tá ligado? E essa temporada inteira tem muitos desses conflitos do Mark com o Cecil, e em todos praticamente eu tava do lado do Cecil. Eu acho que o Cecil era muito mais racional e razoável do que o Mark. Eu acho que o Mark vacilou muito essa temporada no geral. Mas nesse ponto aqui não tem como concordar com o Cecil dele achar que seria uma boa ideia prender ele, porque não, vou interrogar ele, vou descobrir tudo sobre... Não dá, mano. Isso aí, esse papo no cola foi uma merda, mas ao mesmo tempo, que bom que ele fez essa merda, porque o Conquista é um vilão absurdo, pô, maravilhoso ele saber que ele, assim, tá vivo, vai voltar e vai fazer mais coisas, porque ele é muito bom, mano. Eu acho que esse já deve ser o meu episódio favorito da série, assim, no máximo ele disputa ali com o último da primeira temporada, né, que tem todo o conflito com o Miniman e tudo mais, mas assim, moleque, são 20 minutos de porradaria desenfreada, uma animação espetacular, porque eu lembro que no início da temporada, até ali o episódio 6, a galera tava reclamando bastante da animação, que tava meio PowerPoint, meio PNG assim, porque realmente tava, mas eles justamente seguraram o orçamento pra gastar tudo agora nos últimos 2 episódios, e principalmente nesse último episódio, que, cara, é lindo ver o Mark sendo arrebentado, jogando pela cidade, e aí bloco caindo em cima dele, é masterpiece, é cinema puro. E aí, como eu falei, eu acho que essa foi a primeira vez que a gente viu o Mark realmente dando tudo de si, porque ele sempre se segurava antes, né? Seja contra o Omni-Man, que tipo, ele se segurou porque era pai dele, ou contra os outros vilões, que ele se segurou porque ele não queria matar, ainda mais depois que ele matou o Armstrong, né? Mas agora ele foi com tudo de si porque ele sabia que na Terra não tinha ninguém além dele que tinha a mínima chance de parar o Conquista. E aí, assim, se ele não fosse com tudo pra cima do cara, acabou, todo mundo ia morrer, a Terra inteira ia acabar. Então ele sabia que ele tinha que dar tudo de si, porque era uma ameaça ainda maior do que o Omni-Man foi pra Terra. Porque o Omni-Man ainda tinha lá alguns sentimentos pela Terra, a gente vê que ele não é tudo malvado, mas o Conquista não tá nem aí. O propósito dele, como ele mesmo disse, é conquistar. Ele foi lá pra acabar com o bagulho. Então se ele não fosse com tudo de si, ia dar uma merda. Então talvez seja a primeira vez na série inteira que o Mark se soltou o máximo que ele conseguia. Mas mesmo assim é muito interessante ver que não foi o suficiente. O Conquista era ainda mais forte. Mas aí que tá um dos pontos altos do episódio pra mim, que ele consegue parar o Conquista, lógico, primeiramente com a ajuda de outras pessoas, que a gente vai falar daqui a pouco, mas principalmente com toda a questão dele com a humanidade, que até agora vinha sendo justamente a fraqueza dele, né? O próprio Conquista diz isso, sobre como esse sentimentalismo da raça humana é uma fraqueza, que isso prende eles, que eles não conseguem, sabe, se desvencilhar disso, mas na verdade esse foi literalmente o principal motor que fez o Mark ganhar do Conquista. Se ele não tivesse as pessoas por quem ele ama, se ele não tivesse o desejo de salvar a Eve, de salvar o Oliver, de salvar a Debbie, que é a mãe dele, de salvar a raça humana no geral, se ele não tivesse esse espírito indomável de sempre querer voltar e de quebrar o braço, mas continuar batendo, vou dar cabeçada, machuquei a cabeça, vou dar mordida, machuquei o outro braço, vou dar chute. Tu vê que durante a luta ele todo ia se reinventando, não porque ele achava que ele seria mais forte, mas porque era a única alternativa que ele tinha para não deixar as pessoas que ele ama morrer. Então isso que supostamente seria a fraqueza dele, foi a única coisa que fez ele ganhar do Conquista, porque enquanto o Conquista lutava por lutar, ele não tinha um propósito, assim,
emocional na luta, o Mark lutava pra salvar quem ele amava, pra salvar o planeta dele, pra salvar a vida das pessoas que ele queria. Então você vê que essa diferença pesou na hora de quando eles dão tudo de si. Porque você vê que chega no momento em que os dois já não conseguem mais lutar, mas o Mark continua, cabeçada, uma cabeça, porque ele não pode parar, ele sabe que no momento que ele parar ali, a Terra tá fadada ao fracasso. Então o que seria a fraqueza dele, na verdade, foi o que fez ele ganhar a luta. Isso sem contar, lógico, a transformação da Ivy Atômica, né? Porque a gente viu ali que ela sempre pareceu ser a personagem mais, assim, absurda da série, porque o poder dela, ela consegue fazer o que ela quiser. Mas a gente via, ela também parecia assim como o Mark se segurar, ela só fazia parede rosa, toma, parede rosa, aí, parede rosa. Mas nesse episódio, finalmente, ela fez bastante coisa, mudou a densidade do ar, fez aquela armadura, batia no cara, trouxe martelo, bagulho, assim, diferente e muito melhor. Mas, além disso, logo depois que ela supostamente ia morrer, ela desperta lá o poder dela, que quando ela quebra aquelas barreiras mentais e tudo mais. Então, lógico que foi o espírito humano que salvou o Mark, mas não só isso, como também a Ilha Atômica, o Oliver deu ajuda, bateu um pouco no Conquista. Então, no geral, não foi só ele, mas um trabalho em equipe ali que, se não fosse isso, eles não conseguiriam vencer o Conquista. Ficou bem nítido isso. Essa temporada foi muito boa. Eu acho que tem algumas críticas, sim, principalmente isso que eu falei, desse comportamento do Mark em relação aos vilões, de ficar se segurando e tudo mais. Eu também não sou, por mais que ele devia sair matando todo mundo, lógico que não. Mas essa parada dele ficar se segurando, ele sempre deixar várias pessoas morrerem antes dele de fato finalizar o vilão, eu acho que é um problema recorrente. A gente vê que o próprio Armstrong voltou por causa disso, não que tenha sido culpa do Mark, né, porque ele realmente dilacerou a cara do maluco e ele só voltou por razões de plot, lógico. Mas assim, ao mesmo tempo a gente vê que, eu acho que isso era importante pro personagem, a gente vê que finalmente dá pra dizer que o Mark concluiu o arco de personagem dele por completo, pelo menos esse primeiro arco. Porque a gente vê que ele falando com o Oliver lá na cama depois dos acontecimentos, que ele não vai se segurar mais, a gente vê que ele falou que agora ele tá determinado a realmente acabar. Então é importante a gente passar pelo Mark errando pra gente chegar no ponto que a gente agora entende que ele vai mudar pra não errar mais. Então foi interessante, mesmo eu considerando isso algo que me incomodava, era interessante de ver, fazia parte da história. Trouxe também desenvolvimentos para muitos secundários, como eu falei, o Oliver durante a temporada teve um crescimento exponencial. Pô, falou sobre um pouco do passado do Cício, por que ele é assim que ele é hoje, que foi um episódio bem legal também. O desenvolvimento do cara robô com a garotinha, com a garota monstro. Teve, no geral, muito desenvolvimento. Avançou muito com o plot, como a gente viu, as coisas estão, parece que cada vez mais vão ficar cada vez mais absurdas, né? Assim, o Oliver tá crescendo exponencialmente, o Omni-Man e o Allen estão formando uma equipe, a Anissa uma hora vai voltar, a besta de batalha tá maluca. Então, tipo assim, tudo vai se encaminhando pra cada vez mais as coisas irem crescendo e virarem ainda mais legais e mais interessantes de acompanhar. Então eu tô muito ansioso pra essa quarta temporada, que eu espero que não demore muito, né? Se eu não me engano, eles anunciaram que vai ser em 2026. Então, um ano ali, ok, é uma espera razoável. Só não pode ser igual foi da primeira pra segunda temporada, ele foi esculacho. Enfim, se você curtiu, como eu falei, você gostou do vídeo, dá o likezinho, que não custa nada. E como eu falei, o principal pra mim é você se inscrever, que ajuda muito. E, mano, olha aí, tá ligado? Pô, como que o canal pequeno conseguiu fazer um vídeo tão incrível? Eu te surpreendi, eu sei que eu te surpreendi, meu irmão. Então você vai ter que dar essa moral, vai se inscrever pra no futuro eu te surpreender mais ainda. Porque, ó, mês que vem, abril, tá saindo The Last of Us. Quem é das antigas aqui sabe que The Last of Us é um dos carros-chefes do canal. Foi um dos bagulhos que eu mais fiz. Então, segue aí pra se surpreender de novo com vídeos que vão vir daqui pra frente, com coisa que vem daqui pra frente, que eu tô com coisa na cabeça pra gente fazer. Tu não vai se arrepender, então vai valer muito a pena. Que bom que você ficou até aqui. E agradeço pela sua visualização, pelo seu tempo. E tamo junto, meu amigão. Valeu, tchau. Peraí, meu irmão. Você não achou que eu ia terminar o vídeo sem falar dele, né? Não, tu não achou. Não. De nenhum. Nunca que eu ia deixar passar o sacrifício lendário. O maior herói da Terra, não tem o que fazer, né? O nosso GOAT, o melhor de todos, o mais brabo. O que tem o melhor desenvolvimento de personagens da série inteira. O mais engraçado, o mais carismático. Ele tem que ter um momentinho pra ele. Eu tenho que deixar uma homenagem pra ele, irmão. Nosso queridíssimo Rex Explosão. Parabéns, irmão. Eu sinto saudade. Inclusive, bizarro o robô, né? Já roubou o rosto dele, agora tá roubando a identidade dele. Esse moleque é doente.